Bom dia, turma! Vamos aqui iniciar a nossa última unidade do ano, abordando fatores como a comunicação e o turismo. A começar pela comunicação, um histórico muito breve que ela tem é que ela é um resultado das três revoluções industriais. Cada vez que tivemos uma revolução industrial, a forma de comunicação entre um indivíduo e outro em diversos pontos do mundo foi se aumentando. Então, cada vez mais que esse desenvolvimento ele ia acontecendo, a comunicação ela ia se estendendo em pontos mais distantes. E um aliado muito poderoso da comunicação é a rede de transportes. A rede de transportes ela vai ajudar a fazer com que essa disseminação, essa difusão, o que significa essas duas palavras? Espalhar essa comunicação a vários locais, a vários pontos, fossem possíveis. Por exemplo, segundo parágrafo. Ao longo das ferrovias, por exemplo, foram instaladas em postes com cabos as primeiras redes de informações do século XVIII. Eram as linhas de telegrafia que, por meio de código Morse, difundiam informações para diferentes regiões. Então vocês estão vendo que, por causa de uma ferrovia, eram instalados vários cabos e dessa forma eles conseguiam se comunicar entre esses cabos por onde a ferrovia tinha trajeto. Mais tarde, com a invenção do telefone, na primeira metade do século XIX, a foto que vocês estão vendo, a rede de comunicação ampliou-se e possibilitou a troca de mensagens faladas entre pessoas de diferentes regiões do mundo. Então vocês estão vendo, transportes e comunicações estão muito atrelados e essa comunicação, cada vez mais que ela se desenvolve, ela consegue atingir mais locais, desculpem, pelo mundo todo. Locais diferentes, locais novos, locais aonde não foram explorados, certo? Vamos lá. Posteriormente, turma, a invenção de aparelhos que funcionam por meio de ondas, de antenas e de torres de transmissão, como o rádio e a televisão, possibilitaram a transmissão de várias informações por meio de quê? Do som e da imagem. E isso mudou bastante hábitos de vida e de consumo, ok? Por quê? A partir do momento que essa comunicação e essa imagem e esse som chegou até a gente, isso mudou bastante os nossos hábitos de vida, porque nós estávamos começando a ser influenciado pela propaganda e por aquilo que a gente conseguia ver todos os dias. Então, o que a gente consumia já passou a ser diferente, os nossos hábitos já passaram a ser diferentes, porque muitas das coisas que a gente observava na época e até os dias de hoje são de culturas diferentes, são de modos de vida diferentes, não são da nossa localidade, e sim de qualquer parte do mundo. Beleza? Beleza, vamos lá. Por fim, a parte mais tecnológica e conhecida de comunicação que nós temos, que é a revolução atual, ela vai estar relacionada à comunicação que vai ser representada por uma rede global de informações. E essas informações são feitas através de computadores. Computadores, telefones e tudo isso vai ser graças à internet, certo? Essa internet ela vai estar ligada, como eu disse, aos telefones, aos computadores e vai estar interligadas por linhas telefônicas com cabos de fibra óptica e sinais de satélite. Então vejam só quanto que isso foi difundido, quanto isso foi espalhado para vários locais no mundo. Por essa rede de comunicação, a internet, vão trafegar informações, textos, fotos, vídeos e dados.
A internet e os meios de comunicação eletrônicos, como rádio e TV, cada dia, cada vez eles estão se tornando mais obsoletos, ou seja, mais velhos, entrando em desuso, ok? Um exemplo que o livro traz e vários exemplos que tem desses fatores que estão se tornando velhos são os jornais, as revistas, tem revistas online agora, ninguém mais compra aquele jornal grandão. CDs, aquelas fotos que eram impressas, disquetes. Acho que vocês nem sabem o que são disquetes. Pergunta para os pais de vocês se eles lembram o que são aqueles disquetes. Hoje é tudo em pendrive, na nuvem, várias questões que estão se transformando e na época era bastante utilizado, mas agora está entrando em desuso. Até mesmo o próprio rádio. Poucas pessoas, aqui não, mas nos grandes centros, poucas pessoas ainda têm aquele radinho de pilha, ok? A gente ultimamente tem rádio pela internet, rádio no telefone, então tudo está se transformando. A forma de comunicação está se transformando de acordo com o desenvolvimento tecnológico. Bom, e essas comunicações ao redor do mundo, elas são feitas de uma maneira, de certa forma, desigual. Vamos aqui dar uma olhada de como que essa comunicação é espalhada pelos quatro cantos do planeta. Segundo parágrafo. Especialistas do setor acreditam que estamos passando por um período de transição na forma como nós comunicamos. Segundo eles, o motivo disso estaria em uma espécie de concorrência entre a comunicação escrita, auditiva e visual. Então, isso é bastante visto quando eu digo para vocês nessa questão da comunicação escrita e auditiva. Todas elas estão competindo entre si. Cada vez mais a nossa escrita está sendo deixada para trás ou está se transformando, ok? Já a questão auditiva, ela se transforma em vários setores. Por exemplo, essa comunicação auditiva, ela está sendo diminuída nas rádios, mas está sendo aumentada na música, por exemplo, ok? Então a gente consegue perceber várias alterações aqui dessa forma de se comunicar, dessa forma de redes que nós temos atualmente. Essa questão de escrita ela é muito interessante, porque antigamente nós tínhamos diários, nós escrevíamos, fazia várias coisas, e hoje em dia o papel está ficando um pouquinho de lado e estamos utilizando mais os computadores, os telefones para escrever. São várias transformações ao longo do tempo. Próximo parágrafo. A internet, ou rede mundial de computadores, possibilita um envolvimento social muito maior de várias sociedades, vários povos, várias culturas, intensificando as relações sociais e aproximando sociedades diferentes, seja do mesmo país ou de países diferentes. Esse meio de comunicação, com grande desenvolvimento tecnológico de aparelhos, vem transformando o mundo em uma aldeia global, visto que essa aldeia global, pessoal, ela vai diminuir a distância de vários locais do planeta. Você se sente mais próximo de vários locais graças à internet. Vou dar um exemplo para vocês. Como que essa aldeia global funciona? As comunicações que antes, para chegar aqui no nosso país e do nosso país para outros, demoravam semanas através de cartas e essas coisas, agora acontece de uma maneira praticamente ao vivo. E nós conseguimos nos aproximar dessas outras sociedades de diferentes formas. Temos como interagir com eles através de redes sociais. Nós temos como abrir o Instagram e ver pessoas de todo mundo, de todos os países,
nós temos como entrar no Google e ver fotos de todos os locais do mundo. Então, essas informações que antes demoravam para chegar a nós, agora está chegando de uma maneira muito mais rápida. Então, essa aldeia global, ela está muito encurtada. O tamanho dessa informação, dessa aldeia, está sendo muito menor, o que faz com que a gente se sinta mais próximo de locais distantes no mundo. Porém, contudo, entretanto, é importante ressaltar que ainda existem bilhões de pessoas sem acesso a essas tecnologias, o que significa que a internet ela aproxima da mesma forma com que ela exclui. É só a gente ver pessoas que não têm acesso à internet, o quanto que elas estão excluídas desse meio social que nós estamos entrando nesse processo. Esse mapa mostra bastante como é que essa exclusão ela funciona. Os locais mais claros é onde as pessoas têm mais internet, os locais um pouco mais marrom, acho que deve ser marrom essa cor, são os locais que não possuem internet. Essas informações são muito interessantes, vejam só. Até o final de 2016, 3,9 bilhões de pessoas, que é 53% do mundo inteiro, não usava internet, ok? Enquanto quase 75% das pessoas na África não são usuários, que estão offline, apenas 21% dos europeus estão offline. Então vejam só, quantas pessoas aqui não possuem esse acesso a essas tecnologias de internet. Deixa eu pegar um local. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Vejam que aqui praticamente todos possuem. Então, é algo que aproxima, porém que exclui também, certo? É muito importante a gente ter isso em mente. Essa disparidade entre os números está associada principalmente ao desenvolvimento socioeconômico de diferentes regiões do globo. Então, tudo isso aqui tem a ver com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e várias outras questões financeiras também. Já, pessoal, como que funciona essa comunicação aqui no Brasil? O brasileiro ele está completamente inserido nesse meio tecnológico, né? Cada vez mais nós estamos se tornando mais dependentes dessa tecnologia. E esse papel que essa comunicação tem aqui na nossa sociedade, ela é muito forte, ok? Ela tem um papel de influência muito forte. É só a gente olhar essa influência na televisão. Olhem só, 95% da população brasileira possui televisão aberta, Globo, SBT, Record, Band, essas coisas. E tudo isso, pessoal, tem uma influência enorme, algo que a gente nem consegue compreender na idade que vocês estão ultimamente. Por exemplo, se aparece na televisão, na Globo, que determinado político ou qualquer crime cometido, algum time, algum evento, tudo isso seja mostrado de uma forma boa ou ruim, de diversas formas na televisão, o que a gente vai entender? A gente vai começar a ter a mesma opinião ou ser influenciado pela opinião que a televisão está mostrando para nós. Então a gente consegue observar uma influência muito forte que a comunicação tem nos dias de hoje. E essas comunicações elas tiveram origem na vinda do telefone lá no século XIX. E esse serviço de telefonia foi bastante utilizado, principalmente nas regiões que tinham maior poderio econômico, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Nos anos 20, o rádio chegou e também revolucionou os costumes da sociedade brasileira.
Quando o rádio chega, pessoal, ele começa a integrar o Brasil de uma forma única, ok? Porque a gente começa a ter informações do nosso país inteiro, não fica aqueles locais isolados, o Nordeste isolado, o Sul isolado, a gente começa a se integrar graças à informação vinda da rádio, que só veio a ficar mais forte quando a televisão, em 1950, chegou para criar uma cultura que até os dias de hoje a gente tem dessa integração, desse desenvolvimento de comunicações, de informações do país inteiro. A internet, o celular, ele chega na década de 90. Esse telefone e essa internet na década de 90, ele era mais utilizado em regiões que tinham maior desenvolvimento econômico, como a região sudeste, e só depois que ele veio se tornar mais difundido aqui no país, no finalzinho ali da década de 90 e começo da década de 2000. Vamos lá. Lê esse primeiro parágrafo comigo, turma. Os brasileiros foram rapidamente absorvidos pela nova tecnologia, especialmente com relação às redes sociais. Ao mesmo tempo, os computadores foram ficando cada vez menores e portáteis, surgindo os notebooks, e o país passou a ter acesso à banda larga na telefonia móvel de telefone. Bom, tudo isso vai fazer com que essa tecnologia ela vai se tornar mais desenvolvida, mais rápida e principalmente mais acessível. Então, o intuito disso que eu estou falando para vocês é mostrar que essa rede de comunicações está trazendo informações para nós de uma forma mais rápida e de uma forma com que a gente se sinta integrado a diversos tipos de sociedades, de culturas, de língua que nós temos ao redor do Brasil e do mundo. Essa aqui é uma informação bastante importante, que grande parte dessa população que está utilizando esse meio de comunicação, que é a internet, é uma população jovem, ou seja, vocês. 80% dessa população que utiliza esse meio de comunicação aparenta ter no máximo ali até 24 anos. Então, o que o livro mostra para a gente? Que grande parte dessa tecnologia está sendo mais absorvida pela nova geração do que pela geração dos nossos pais, tios e avós. Em relação às regiões, os dados revelam o seguinte, pessoal. A menor porcentagem de conexão que nós vamos ter aqui no Brasil vai ser na região norte e nordeste. E na maior conexão no Brasil vai ser na região sudeste. Por quê? Graças àquela questão de desenvolvimento, infraestrutura e uma questão econômica. Locais que possuem um maior desenvolvimento econômico têm maior acesso à internet. Na região norte, por exemplo, que o desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico é mais baixo, então, obviamente, vai ter um menor desenvolvimento dessa comunicação através da internet. Ok? Vamos lá.